Hum. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência, né, ao nosso estudo do ECA. Ah, Começamos, né, só falei, né, três tipos aqui de família substituta, guarda, tutela, né, e adoção. Vimos, né, um pouquinho ali, né, da família natural, família ampliada, né? Agora aqui, os três tipos bem rapidinho, né, de família substituta. Então vamos lá para o primeiro, que é a guarda. Aí já pulamos para a página 27, ó, da guarda. A guarda obriga a prestação assistencial material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor, né, detentor da guarda, o direito de opor-se a terceiros, ó, inclusive aos pais. Aqui já vem, né, a primeira observação boa, né, para a prova. A guarda que a gente fala aqui é a guarda de direito, né? É aquela em que, por exemplo, a avó, né, o tio, enfim, que cuida da criança, a tia, enfim, né, que cuida da criança, ela tem que entrar na justiça e pedir para o juiz uma sentença da guarda, né, para ela ter a guarda de direito. Não basta que cuidar de fato, né, do neto, do sobrinho, como é na maioria das vezes, né, a mãe, o pai fica trabalhando o dia inteiro ou a mãe é solteira, né, e deixa para trabalhar, deixa com a avó, né, fica lá meio período na creche, depois fica com a avó cuida, a avó, né, alimenta, dá assistência, dá carinho. Se não tiver uma sentença do juiz conferindo a guarda a essa avó, é a chamada guarda de fato. Ela só está cuidando, né? Na guarda de fato, a avó não consegue levar no postinho, não consegue fazer a matrícula na escola, né? Ela não consegue representar aquele menor de idade, né, nos locais, porque ela só toma conta. Para poder representar, tem que ter uma sentença do juiz, né? Vai lá na vara da infância e juventude e, né, ó, eu sou a avó, né, eu que cuido, blá, 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 eu quero a guarda do meu neto. E aí o juiz, analisando, né, vendo tudo as provas, pode passar a guarda. E o importante, ó, é que a decisão do guardião vale, inclusive, mais que a dos pais, tá vendo?
direito de opor-se a terceiros, né, inclusive aos pais. Então, o guardião é aquele que presta assistência material, moral e educacional, né, não tira, né, o poder familiar, claro. Mãe continua sendo mãe com suas obrigações, pai continua sendo pai com suas obrigações, mas o guardião é aquele que realmente toma conta, né, no dia a dia da criança e precisa ser uma guarda jurídica, né, precisa ir de uma sentença do juiz. A guarda destina-se a regular a posse de fato, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a avó, por exemplo, toma conta, né, no dia a dia, mas não tem, né, essa sentença, né, essa decisão do juiz conferindo-lhe a guarda, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto para adoção para estrangeiros, né? Já já a gente vai ver um pouquinho de adoção e um pouquinho de adoção, né? Para estrangeiros, bem pouquinho também, né? Adoção, a gente só vai ver o básico do básico. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender situações peculiares ou suprir falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de determinados atos, né? Por exemplo, aí levar, né, fazer matrícula na escola, reunião da escola, né? Levar no médico, né, no postinho, coisas assim. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito lá, inclusive, né, previdenciários, né? Deixar aí uma pensão, né, alimentícia pro neto, né? Enfim, para aquela pessoa que o guardião cuidou. Salvo expressa fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária, a gente já sabe que a autoridade judiciária é o juiz, né? Ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção, o deferimento da guarda criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, como assim o dever de prestar alimentos, e serão objeto de regulamentação específica, né, numa leizinha específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. Aqui o que ele quer dizer, né? A regra é que se a criança, adolescente, né, for colocada em adoção, né, o deferimento da guarda, né, antes da adoção, não interfere, tá vendo? Ó? O pai e a mãe fazer visita, né, para aquele menor, a não ser que o juiz fundamente ao contrário, né? Vai fazer mal, né? O pai e a mãe visitar, então é melhor não. A regra, então, é que pode, né? Se o juiz achar melhor não, ele tem que fundamentar em sua decisão. Mas também nunca vi cair essa parte aqui, né? Na prova de professor, é só a partezinha básica aqui, né? Da parte da família. O poder público estimulará por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar, né, que nós vimos, né, na aula passada, tanto o acolhimento institucional quanto o acolhimento familiar, terá preferência no acolhimento institucional, né? Ou seja, é melhor, né, que coloque a criança e adolescente no acolhimento familiar do que no acolhimento institucional. Por quê? Porque o familiar vai ter só aquela criança, né? Para a família cuidar, enquanto que no acolhimento institucional temos várias, né, várias crianças e até vários adolescentes ali no mesmo recinto. Observado em qualquer caso o caráter temporário excepcional da medida, né, nos termos dessa lei. Sempre, né, os acolhimentos são temporários ou consegue, né, temporário e excepcional, ou consegue voltar à família, que é a preferência, né, que nós falamos na aula passada. Aqui é sempre preferência voltar, né, ter a família completa. As exceções são as famílias substitutas. E os programas de acolhimento também são temporários excepcionais. Se não conseguir voltar para a família natural, vai ser colocado aí para família substituta. Mas sempre aí se prefere a família natural e também prefere o acolhimento familiar ao acolhimento institucional. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, né, que a gente acabou de ler, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observando o disposto do 28 a 33 dessa lei, que é a parte ali, né, que a gente já viu sobre a guarda, ó, tá vendo? 28 ao 33, né, até aqui, né, que a guarda aí dá esse dever, né, de assistência material, moral e educacional. Então, quem está ali no acolhimento familiar, ele pode, né, receber a guarda ali do menor de idade. A União, né, o governo federal, apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências e famílias selecionadas, capacitadas
e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Até comentei com vocês, né, na aula passada, meus queridos, que você pode escolher um, né? Um cadastro só. Ou você, né, e sua família se cadastram aí para o acolhimento familiar, ou se cadastram em adoção, ou se cadastram para o apadrinhamento, né? Não pode estar cadastrado em mais, né, de uma dessas listas aí, né? Ah, deve ser um só aqui, né? Ou poderão. Deve ser só, né? Só poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, se traz. Não, é parágrafo quarto, né? Não é um O. Agora, nossa, agora que eu viajei na maionese mesmo, né? É a bolinha, né? A bolinha que seria aquela bolinha pititinha, né? Ei, ai, ai. Olha a viagem na maionese aqui. Pera aí, deixa eu apagar esse grifado daí. É a bolinha. Olha, como aqui no terceiro, né? Viajei agora. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção do serviço de acolhimento em família, acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. A guarda poderá ser revogada, né, retirada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, né? Se é o juiz que dá a guarda, é só o juiz que pode revogar a guarda. O pai, a mãe ali, né, pode pedir, né, para revogar a guarda. Ah, agora eu não estou trabalhando mais, posso cuidar do meu filho, então não preciso mais que minha mãe fica, né, a avó, né, minha mãe fica com a guarda, né? Eu quero, né, revogar essa guarda porque eu vou ficar aí com a criança. Normal. Só que tem que ser judicial. É o juiz que defere a guarda e é o juiz que revoga a guarda. Tutela. Tranquilinho, tranquilinho também. Tudo, tudo que nós falamos da guarda vale para tutela. Qual a diferença, então, Tadeu, de guarda e de tutela? Isso é o que pode cair na prova. Ó. A diferença. Na guarda, não se retira o poder familiar. Ou seja, nossa, familiar. Ah, ou seja, a avó é a guardiã, mas a mãe continua tendo os poderes de mãe e os pais continuam tendo poderes de pai. Lembrando, né, que a avó, né, o desejo dela por ser guardiã vale mais, ela pode se opor, inclusive, aos pais. Então, tem o guardião e tem os pais ali, tranquilo, de boa, né? Eles convivem bem, né? Guarda e o poder familiar. A tutela, ela retira o poder familiar. O tutor, ele é o responsável porque a gente não tem nem pai nem mãe, não tem ninguém exercendo aquele poder familiar. Seja porque os pais morreram, enfim, seja porque o poder familiar foi suspenso, seja porque o poder familiar foi retirado, né, do pai e da mãe. Essa é a grande diferença. A guarda não tira o poder familiar do pai e da mãe. A tutela tira, tá? Para indicar um tutor, quer dizer que não tem ninguém exercendo ali o poder familiar. Não tem pai e não tem mãe, ok? Essa é a grande diferença aí que pode cair na sua prova. De resto, tudo que nós estudamos para a guarda vale para a tutela. Eu até falei para vocês lá quando a gente estava vendo o Estatuto dos Servidores, né? Que tinha um institutozinho jurídico aqui que chamava curatela, né? Que ele é bem parecido com a tutela. A tutela, ó, ela será deferida, vamos ler aqui, ó, para pessoa até 18 anos incompletos, ou seja, a tutela é para menores de idade, né? Menores de idade ali que não tem ninguém exercendo poder familiar, eu preciso de um tutor. Já a curatela é para maiores de 18 anos incapazes. Seja porque é alguma doença, né, que incapacita eles de tomarem as próprias decisões, né, temos doenças aí, né, que são graves, né, seja porque
tá em coma, né, e tá lá deitado, né, no hospital ou em casa, enfim. Ah, louco, né, né, sofreu algum acidente, né, aí, enfim. A diferença da tutela para a curatela é essa, né? A tutela é para menores de idade, sem ninguém exercendo poder familiar. A curatela, maiores de 18 anos, né? Por alguma doença, algum acidente, né? Alguma causa, não podem se expressar, né? São incapazes, não conseguem tomar as suas decisões sozinhos, né? É preciso que seja nomeado aí um curador, né? Um curador. Aqui é a diferença que eu falei para vocês, ó, que é aquela que tem bastante chance de cair na prova, o deferimento da tutela, ó, pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. E ela implica necessariamente o dever de guarda. Por isso que tudo que falamos da guarda serve para tutela, né? A diferença aí é que para tutela não tem mais ninguém, né? Tem aí a perda ou a suspensão do poder familiar. Muito bom. De guarda e de tutela, é isso que a gente precisa saber para a prova. Né? Para a prova, está mais do que suficiente. Adoção. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo exposto nessa lei. Aqui é a primeira coisa importante, meus queridos. A adoção tem que ter a decisão do juiz. Essas adoções aí, né, de famílias muito pobrezinhas que dão os seus filhos recém-nascidos para outras famílias, né, e a pessoa vai lá e registra em cartório, isso não é dentro da lei, tá? Essa conduta é uma conduta irregular. Se o poder público fica sabendo, né, vai processar tanto a família que deu a criancinha aí, né, o recém-nascido, quanto a família que recebeu e foi lá e registrou em seu nome. Então, a primeira coisa importante, a adoção só com sentença do juiz. A adoção é judicial, tá? Tem que seguir a regra dessa lei aqui e das demais, né? Legislações aí que falem sobre adoção. Então, não existe, né, dar o filho para outra pessoa registrar, isso é ilegal, né? Isso é crime, tá? Isso é crime. A adoção é medida excepcional e irrevogável. Excepcional, né? Porque é uma família substituta, né? A família substituta é sempre excepcional e irrevogável, quer dizer que adotou, tá adotado, né? Não é igual produto que você compra que você tem o direito de se arrepender e devolver, não é verdade? Não se desfaz, né? Não se revoga. O que pode acontecer, vamos supor que a família adotou, foi lá, registrou bonitinho, sobrenome, tudo legalzinho. Só que essa família começa aí a maltratar, começa a desfazer, né, desse menor de idade. Aí pode o quê? Tirar o poder familiar de novo, né? Suspender ou revogar. Mas da adoção, não, tá? Se uma família que adotou, ela pode perder o poder familiar? Pode. Isso quer dizer que revogou a adoção? Não, né? Retirou o poder familiar, como retira, né? De pai e de mãe, né? Vamos dizer assim, né? Que deu à luz aí, né? Que fez a gestação. Essa é a grande diferença, tá? A adoção, ela não se revoga. Ah, tirei a adoção, desadotei. Isso não existe. O que pode acontecer é tirar aí, né, o poder familiar dessa nova família, né, dessa família que adotou, tá? Então, cuidado. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados, ó, os recursos de manutenção da criança e adolescente na família natural extensa. Tá vendo a excepcionalidade aqui, ó? Só deve recorrer a ela, né, apenas quando esgotados, né, não tem mais jeito, né, de manter na família natural ou extensa. Aí, né, o exemplo aí de excepcional. É vedada, é proibida a adoção por procuração, né? Nós já falamos da procuração lá no Estatuto dos Servidores, né? Quando você não pode, né, tomar a posse, né, na data lá, você pode pedir para alguém, né, mediante procuração, que leve a documentação para você e que você tome a posse, né? A posse por procuração. Você outorga poderes
para alguém, né, tomar posse em seu lugar. Adotar não pode, tá? Adotar você tem que ter o período de convivência, né, o estágio de convivência ali com o menor de idade que você está adotando. Então, é proibida a adoção por procuração. São poucas coisas no Brasil, né, que não pode ser feita por procuração. Que eu me lembro, assim, de cabeça, né? Se procurar, pode ser que ache outra, mas sem precisar procurar, né, no Google, sem precisar procurar na legislação, a gente não pode adotar e nem votar por procuração, né? De resto, a gente pode fazer, até casar, né? Você pode outorgar a procuração para alguém casar no seu lugar, não tem problema nenhum. É uma procuração válida por 90 dias ali, né? Para acontecer o casamento. Agora, o que a gente não pode fazer por procuração, que eu me lembro de cabeça, é a adoção e o voto, né? Já pensou se desse para fazer voto por procuração? Nossa Senhora, hein? Aí a fraude ia ser maior ainda, né, nas eleições. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, ó, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando. Lembra, o EC é feito para a criança, para o adolescente. Sempre o interesse da criança e adolescente é o interesse primário, é o interesse que deve prevalecer. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos, a data do pedido, salvo se estiver sob guarda, né, ou tutela dos adotantes. A adoção atribui condição de filho adotado, ela com os mesmos deveres e direitos, inclusive sucessórios, né, de herança, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais, né? Você foi adotado, você não tem mais nenhum vínculo lá com a sua família antiga. Você só não pode casar com a sua irmã, né, que era sua irmã, que era sua mãe, enfim, seu pai, seu irmão, esses aí você não pode casar. Mas fora isso, você não tem mais vínculo nenhum com aquela família antiga. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante, respectivos parentes. Aqui também é facinho, né? Vamos supor, eu vou e conheço uma mulher que tem ali um filho. A gente começa um relacionamento, eu vou casar com ela. Se eu quiser, eu adoto o filho dele, o filho dela como sendo meu filho. E não é porque eu adotei o filho dela como se fosse meu filho que ela vai perder o poder familiar. É isso que ele quer dizer aqui, né? Eu posso adotar, né, o filho de alguém e esse alguém não perde, né, o poder familiar. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Ó, não podem adotar ascendentes e irmãos do adotando, né? Ou seja, a avó não pode adotar o neto, nem o irmão adotar o irmão, né? Já que é vínculo ali, já, né? A avó é parente em segundo grau, o irmão também, então não tem para que adotar. É minha avó, né? Não vai ser minha mãe. É meu irmão, não vai ser meu pai, né? Minha irmã não vai ser minha mãe. Então não podem adotar ascendentes e os irmãos. Hum. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Então, se você tiver 18 anos e quiser adotar, você pode adotar uma criança de até 2 anos, né? Assim, né? Sucessivamente, 19,3, 24, 21,5, e aí vai. Esse também é interessante, ó. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Como a adoção é um procedimento judicial, vamos supor, né, que a pessoa que está adotando ali falou, não, eu quero adotar, né? Já está na minha cabeça, só estou esperando a sentença, né? Já estou até tratando como filho legítimo, tudo, blá blá blá. E dá né? Por qualquer causa, essa pessoa morre. Se essa pessoa morre no meio ali do procedimento, e ela já manifestou que quer mesmo adotar, que não vai voltar atrás, né, o processo vai continuar, vai ser dada a sentença, e esse filho vai poder entrar na herança, né? Esse filho adotado vai poder entrar na herança aí, né? Da pessoa que adotar, né? E morreu, né? Do seu futuro pai. Então é bem interessante também, né? Essa adoção, né? Porque ela tem efeito para trás, né? Efeito retroativo, né? A sentença foi dada 2 anos depois da morte, né? Assim, vai entrar, né? Vai contar como se fosse pai 2 anos para trás, né? Seria um exemplo aí de efeito retroativo, né? Na adoção, né? Na sentença de adoção. Ô, Tadeu, e se por acaso Oi? essa pessoa morrer e não tiver mais ninguém para ficar com essa criança?
Bom, geralmente sozinho não é difícil adotar, né? Mas aí vai terminar o processo aqui, né, de adoção, vai abrir aí um inventário para essa criança, provavelmente vai ser posto um tutor, né, até acabar o processo de adoção, vai ficar sobre esse tutor, né? Vai ficar sobre esse tutor aí até completar a maioridade, né? É o que vai fazer. Mas sem ninguém ela não fica. É, o juiz vai ter que nomear um tutor aí. Ou alguém da família ampliada, desse quem adotar, enfim, né? Não sei, mas sem ninguém exercendo o poder familiar aí, não vai ter como ficar, né? Vai acabar o processo de adoção, vai pôr a filiação, vai abrir o inventário para ele e vai aí nomear um tutor para acompanhar, né, esse menor de idade até ele ser maior, tá? Mas sem ninguém não fica, beleza? Ah lá, enquanto não der conta de sua administração saudável e seu alcance, ó, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo, tá vendo? É o que eu mais ou menos acabei de explicar, né? Se não tem ninguém ali, né, vai ser nomeado um tutor, né? E se for maior de idade, aí o curador, enfim, né? Não é o nosso caso aqui de curador, nosso caso aqui, por enquanto, né, é só o tutor. Aqui também é interessante, ó, os adolescentes, né, 12 anos para cima, eles têm que consentir, né, têm que manifestar que querem realmente ser adotados, ó. Já tem aí a sua vontade levada em consideração no processo de adoção. Aqui o estágio de convivência que eu falei para vocês, né, quando comentei que não existe adoção por procuração, né, a adoção será precedida de estágio de convivência com criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas aí a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotante já tiver sob tutela ou guarda legal do adotante. Então, se já for guardião ali ou tutor, pode ser dispensado, né, esse processo aí, esse prazo aí de estágio de convivência. A simples guarda de fato, que é aquela que não tem a sentença, né, por si só, ela não autoriza por si só a dispensa da realização de estágio de convivência. Então, a guarda de fato não dispensa, né, ela por si só o estágio de convivência. A guarda de direito, sim, a guarda de fato, não. Olha lá, o vínculo de adoção constitui por sentença judicial, né, que eu falei para vocês até agora. O parágrafo quinto e o sexto, né, eu vou só ver com vocês, porque às vezes, né, a gente pula, alguns gostam aí de ler sozinho, né, e tem alguma dúvida, ó. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante. O nome aqui que fala é o sobrenome, tá? É o sobrenome. O nome que a gente fala é o prenome lá. Então, o que que ele está falando para a gente aqui, ó? A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante, ou seja, você vai receber o sobrenome dos seus pais, né? A pedido de qualquer deles, poderia determinar a modificação do prenome. Prenome é o primeiro nome. Alguém me adotou, eu não vou chamar mais Tadeu, eu vou chamar João, tá? Mas aí o prenome só é modificado, né? Se a criança for bem pequenininha, né, e não se identifica, né, com o nome ainda, ou a própria criança já se identifica, o adolescente, e consente, né? Fala, não, não, eu quero mesmo mudar de nome, né? Não quero mais ficar com o meu nome antigo. Então, o nome é o sobrenome e o prenome é o primeiro nome. 49 também é interessante para a prova, ó. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais, né? Não é porque morreu os seus adotantes que você vai voltar para a sua família antiga, né? Como a gente viu, vai nomear um tutor, né? Vai nomear um tutor ali para aquele menor de idade. Aqui vai falar um pouquinho de cadastro para adoção, né? Que bem raro, quase nem, acho que nunca vi cair alguma coisa de cadastro de adoção em prova, né? Para vocês, cai prova de juiz, promotor, né? Delegado, esses aí podem cair, mas provinhas onde o direito é mais simples, né? Onde o direito é mais simples, essa parte aqui eu nunca vi.
Beleza, de adoção é isso aí. Bom, bom, bom. Então, família. Família natural, né? Pais e filhos, ou só os pais, né? Se não tiver filhos. Família ampliada, aquele parente onde o menor tem aí, né? Um vínculo, né? Tem um afeto, né? Uma afinidade mais próximo. Aí as famílias substitutas. Guarda, tutela e adoção. Guarda é aquela guarda com sentença, né? A guarda legalizada. Guarda e tutela, a mesma coisa. Qual a diferença? A guarda mantém o poder familiar e na tutela eu não tenho ninguém exercendo o poder familiar. E a adoção é o caso mais extremo, né? O caso mais extremo é onde não tem mais como ficar na família natural ou extensa. Aí aquele menor é posto em adoção, né? A adoção tira os vínculos da família antiga, né? Ao menos no, de matrimônio, né? Para você adotar tem que ser maior de 18, tem que ter diferença de 16 anos para quem você quer adotar. E, né, aqueles regrinhas simples que a gente grifou junto aqui é o suficiente, né, para você responder qualquer perguntinha se cair, né, sobre a família, né, aqui no ECA. Muito bom. Agora a parte mais importante, né, na prova de vocês, que fala aqui direito à educação, né, cultura, esporte e lazer. Geralmente, no 85% das provas, né, de professor, se cai o ECA, né, cai aqui, né, direito à educação, cultura, esporte e lazer, né, gira em torno de 85% das perguntas, porque é direcionado ao cargo público aí que você almeja, né? Então vamos ver com bastante atenção, vamos estudar com bastante atenção aqui o direito à educação, a cultura, o esporte e o lazer. A criança e o adolescente tem direito à educação, claro, né? Visando lá, seu pleno desenvolvimento, igualzinho está na Constituição que a gente estudou na primeira aula. Seu pleno desenvolvimento, ela preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, né? Igualzinho está lá na Constituição. Assegurando-se-lhes igualdade de condições para acesso e permanência na escola, está lá na Constituição também. Ela direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, né, os grêmios aí estudantis, né? Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Esse aqui, né, sempre que eu dou essa aulinha, eu sempre dou um destaque, né, porque eu espero, né, que caia na prova, né? Ainda não vi uma questãozinha sobre isso aqui, não é tão velho, ó. Foi incluído aqui no ECA em 2019, não por ser difícil, né, mas por ser diferente aqui. A gente está sempre acostumado, né, na parte da educação, que é dever do poder público, dever da sociedade, né, dever da família, e aqui traz um dever, ó, para a instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, tá? Então, como falo aqui, né, que é um dever da instituição de ensino, eu gosto sempre de destacar. Eu ainda aposto que pode aparecer numa provinha, né, para gente responder algo sobre isso. É difícil? Não. A única coisa é que eu falei, né? Sempre quando vem dever do Estado, da família, da sociedade, aqui colocou aí instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas, né? Para essa prevenção e enfrentamento, né, ao uso de drogas. Está aí só minha diquinha, né? Não apareceu na prova ainda, não, mas eu vou continuar dando a diquinha, vai que um dia aparece. Ah lá, já volto ao normal, é dever do Estado, tá vendo? Por isso que é diferente essa daqui. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e, preferencialmente, a gente já sabe, está lá na Constituição, na rede regular de ensino. Também já caiu bastante, né? Porque eles mudam aqui, né? Atendimento especial, educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino,
ensino, aí coloca preferencialmente na rede especial de ensino, né? Assim, eles sempre trocam essas partezinhas aqui. Se você não ler com atenção, você pode cair na pegadinha, mas faz tempo que não aparece, né? Já apareceu bastante esse inciso 3 aí, né? Mas como a lei muda pouco, né? Quem sabe eles não revivem aí, né, essas questões mais antigas, trazendo novamente aí esse inciso 3 para a gente nas alternativas. Também é dever do Estado atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Também é dever acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é o direito público subjetivo, né? Está lá na Constituição também, né? Já estudamos bem sobre ele, né? Lá na Constituição. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Tem lá também, né? Na Constituição, né? Também tem essa partezinha aí. Os pais ou responsável têm obrigação de matricular seus filhos, e pupilos, né, para os tutores na rede regular de ensino. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de. Mais uma vez, tá vendo? Ó? Nós vimos lá no caso da saúde, né, que casos de maus tratos, né, ah, ofensa física, né, bater também, né, tem o conselho tutelar, ele é competente, né, para cuidar dos casos e na escola também, ó. Né? Se o aluno chega lá todo roxo na sala de aula, o professor comunica o dirigente e o dirigente comunica o conselho tutelar. Então, é obrigação também dos estabelecimentos de ensino, né, comunicar ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados aí os recursos escolares, né, se não consegue resolver dentro da escola, e elevados níveis de repetência. Então, maus tratos, né, reiteração, né, faltas, né, evasão e repetência. Seriam essas as palavrinhas mágicas, né, para a prova. Maus tratos, né, faltas, evasão escolar e repetência. Mais um aqui de 2025, ó. Negligência, abuso ou abandono na forma prevista nos artigos 4º e 5º desta lei. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Mais uma aqui de 2025, né? Eu sempre gosto de destacar. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, morais, éticos, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se-lhes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Os municípios, com o apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programas culturais, esportivos e de lazer voltados para a infância e juventude. As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e recebam recursos públicos, esse também tem chance, hein, de prova, é de 2024, mas tem chance que, vamos ver que são duas coisas diferentes, ó. Primeiro aqui no caput, ó, instituições sociais públicas ou privadas, ONGs, né, por exemplo, que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos, deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, que deverão ser atualizadas a cada 6 meses, né? Aquelas certidões que você tira hoje pela internet, né? Que o fórum é que passa para a gente, né? E olha o parágrafo único. Agora é o que interessa mais para a gente para a prova. Estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes, independente de receber dinheiro público ou não,
deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Diferenças aqui para nossa provinha. O CAPT fala de instituições sociais, não necessariamente estabelecimentos educacionais, está aqui embaixo. Aqui fala que recebam dinheiro público, tá vendo? Então aqui tem que receber. E ele dá prazo de atualização, 6 meses para as certidões. Nos estabelecimentos educacionais, serve tanto para público quanto privado, independente de receber dinheiro público. Ó, diferença daqui. E ele não dá um prazo, né, aí das certidões e antecedentes criminais de atualização. Aqui em cima ele deu 6 meses, né, que ele não falou nada. Pode ser que na prática, por analogia, a cada 6 meses também, mas para nossa prova, tá vendo? Ele não trouxe prazo para atualização. Falou que é só atualizada, mas não deu prazo igual aqui em cima. Então só toma cuidado aí com as diferenças aqui no 59 caput e o seu parágrafo único, né, colocadas aqui no ECA em 2024, tá? Só toma cuidado com isso. Ah, caiu esse aí? Olha que legal aí, ó. É novinho, ó. É o que eu falo para vocês, novinho tem bastante chance de cair na prova, por isso que a gente destaca aqui. Agora só falta cair aquele lá desse aqui, né, ó, pra eu ficar feliz, ó. Cadê? É esse aqui, ó. Não é tão novinho, né? Mas tem aí um cheirinho de prova pela diferença aí, né, do dever. Ah, mas o 59 é tranquilinho, né? Os municípios com apoio dos Estados Unidos estimulando a infraestrutura de recursos e espaço para programas culturais também é tranquilinho. Esse aqui, né? Dá até um bom senso, né, para a gente fazer. Esse aqui é que é mais difícil, né? Porque tem coisas aqui, ó, aqui tem que receber dinheiro público, aqui não precisa, tá vendo? Aqui dá o prazo, aqui não dá, né? O 59A é mais chatinho para prova, né? O 59 é mais tranquilo. Foi o 59 ou o 59A, caiu? Esse aqui é o 59. Esse é o 59A, são dois Foi o diferentes. do antecedentes criminais. Ah, tá, é. Que ele é mais novinho, ela é 2024. Foi um concurso para gestor. É, não, esse aqui tem cheiro de prova, né? Tem essas diferençazinhas aqui, né? Sempre quando eu dou aula, eu destaco ele aqui para vocês. Muito bom. Proteção ao trabalho também, muito, né? Tem chance aí, né? Não tão quanto, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Quem tiver com menos tempo, dá sempre. Não leia só aquilo que a gente grifou junto, tá? Leia tudo, tá? É curtinho, porque ele inteirinho, eu falei, 85% de chance de cair na prova é dele aqui, nas questõezinhas de ECA, tá? Quem tiver menos tempo e gosta de ler o que grifou, só aqui na aula, não tem problema nenhum, dá para ir fazer a prova, beleza. Mas quem tem mais tempo, é sempre bom ir lá anotando também, né? Fazendo os seus resuminhos lá, para preparação ficar melhor, tá? Vamos para o próximo aqui, próximo capítulo de direitos, que é o capítulo 5 do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, mas, né? Tá aqui, ó, vídeo, né? Olha a Constituição Federal, né? Nem em condição de aprendiz pode trabalhar, tá? Então é 14 anos para cima. 14 anos para cima. Pode ser menor aprendiz com 14? Pode, com 15? Pode, 16? Pode, não tem problema nenhum. Depende aí da legislação que o patrão adotar. Se é da legislação de menor aprendiz ou se é da legislação trabalhista mesmo, tá? Isso não faz diferença para nossa prova. O que faz diferença é que é 14 anos de idade para cima, né? Ou seja, só adolescentes, né, podem trabalhar. A proteção do trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo, a gente já conhece isso aí, né, do disposto nessa lei. Ou seja, o ECA dá as diretrizes, né, da proteção do trabalho e outras leis também, né, que são as legislações especiais, também falam aí da proteção do trabalho, na expressãozinha sem prejuízo, ela soma, né, soma o ECA com a legislação, né, da proteção especial aí, né, do trabalho de adolescentes. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. A formação técnico-profissional terá os seguintes princípios.
garantia de acesso e frequência obrigatória no ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das atividades. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa aprendizagem. Essa aqui já não vale mais, né? Não vale mais por causa aqui da Constituição que proibiu, né? Proibiu lá. Na verdade, a proibição está num tratado internacional, tá? Que o Brasil firmou, né? Nesse tratado internacional, né? Que o Brasil firmou com outros países, né? Só pode ter trabalho aí de 14 anos para cima. Então, se um dia o Brasil deixar, né, de assinar esse tratado, pode ser que volte aí o artigo 60, o 61, né? Não, o 60 volte a valer. Pode ser aí que o 64 volte a valer, mas enquanto o Brasil aí tiver assinando esse tratado, esses artigos estão suspensos, né? Eles estão escritos aqui na lei, mas não são aplicados na prática. Ao adolescente e aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, está trabalhando como aprendiz ou não, é garantido aí direitos trabalhistas e previdenciários. Ao adolescente portador de deficiência, assegurado o trabalho protegido. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é proibido o trabalho. Ou seja, qualquer tipo de trabalho, tá vendo? Se for emprego, se for de aprendiz, se for no regime familiar, né, aquele mais fácil, né, mais fácil de achar na zona rural, né, onde acorda cedo com a família para ir lá plantar, para ir lá colher, né, assim. Se tiver lá na escola técnica, ou seja, não importa o vínculo, né, de trabalho, né? O que importa é que é vedado, é proibido. Não pode qualquer tipo de trabalho noturno, que é entre as 22 horas do dia e as 5 do dia seguinte. O trabalho perigoso, insalubre ou penoso. O perigoso aí que faz mal, né, para a integridade física. O insalubre, mal para a saúde. E o penoso que exige aí um esforço físico, né, muito grande, né? Aí levantar coisas pesadas, né? Mais ou menos esses exemplos aí. Então, faz mal, né, para a integridade física, mal para a saúde e exige aí um esforço físico muito grande, o penoso. Também é proibido trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação, né? Por exemplo, em casas de apostas, né? Coisas assim. E também é proibido em horários ou locais que não permitam a frequência à escola. Também importante aqui para nossa prova, porque está diretamente ligado à educação, tá? Então, trabalho para os adolescentes é proibido. Trabalho noturno, perigoso, insalubre e penoso, onde prejudica a sua formação, e aqueles que não permitam ele frequentar a escola. Quatro incisos, então, aí. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para exercício de atividade regular remunerada. Entende-se por trabalho educativo, esse também é bom para a nossa prova. A atividade laboral, em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando lá, prevalecem sobre o produtivo. Então, trabalho educativo, a parte pedagógica prevalece sobre a produção, né? Então, se eu estou lá num trabalho educativo, numa fábrica, né, onde os empregados produzem 100 unidades daquele produto por dia. Eu, como estou lá num trabalho educativo, estou aprendendo, consigo produzir ali 10, 15, né, estou melhorando. Isso é um trabalho educativo, né, onde ensinar prevalece sobre a produção. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação de venda dos produtos do seu trabalho lá não desfigura o caráter educativo, muito pelo contrário, né? Até estimula ali o jovem a continuar aprendendo. Imagina, se ela está trabalhando, está fazendo seus produtos e não tem participação, né, em nada, né, e não ganha nem um cascai, nem um faz-me rir, nada lá, você desanima, né? Você fala, estou fazendo o quê aqui, né? Tô de trabalho escravo aqui, vou procurar outro lugar, não é isso? Então,
A remuneração não desfigura, pelo contrário, no meu humilde ponto de vista, até estimula aí, né, o adolescente a querer aprender cada vez mais e melhorar cada vez mais. O adolescente tem direito à profissionalização e proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Tranquilo também, a respeito à sua condição peculiar, né, de desenvolvimento, pessoa em desenvolvimento, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Prevenção também tranquilinho, olha lá, ó. Prevenir o quê? A ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente. Prevenção é isso, né? Aqui é um grande exemplo da proteção integral. Lembra? Proteção integral eu vou prevenir, né? Eu vou prevenir a ameaça, né, ou violação dos direitos, diferente da doutrina antiga, né? Que o Estado ali só é, era chamado, né, para atuar na vida da criança e adolescente quando já estava aí, né, violados, né, ou já, né, iminência de ameaça, né, ou já violados os direitos. Então, é um exemplo aqui da proteção integral, né? É dever de todos, então, prevenir aí, né, a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente. E como que a gente faz isso? Ó, promoção de campanhas educativas, todas as esferas de governo, a União, Estados, DF, municípios. Proteção de campanhas educativas permanentes para divulgação do direito da criança e do adolescente. Integração com órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e as ONGs, né, lá. Sim, tá bom, certo. Também, ó, formação continuada e capacitação dos profissionais de saúde, educação, assistência social e demais agentes. Apoio e incentivo à prática de resolução pacífica de conflitos, né, que não envolvam brigas, né, violências. A inclusão nas políticas públicas de ações que visem a garantir os direitos da criança e adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais responsáveis, com o objetivo de promover a informação, né, reflexão, o debate e orientação sobre as alternativas ao uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Promoção de espaços intersetoriais locais para articulação de ações e elaboração de planos de ação conjunta, focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente. Promoção de estudos e pesquisas, de estatísticas e de outras informações relevantes às consequências e à frequência das formas de violência, ah, contra a criança e o adolescente para a sintetização de dados nacionalmente unificados e avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Respeito aos valores da dignidade da pessoa humana, de forma a coibir a violência, o tratamento cruel ou degradante e as formas violentas de educação, correção ou disciplina. Promoção e realização de campanhas educativas direcionadas ao público escolar, e à sociedade em geral, e a difusão dessa lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluídos os canais de denúncia existentes. Celebração de acordos, né? Convênios são acordos, convênios, protocolos, ajustes, termos e outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, com o objetivo de implementar programas de erradicação da violência, tratamento cruel ou degradante, de formas violentas de correção, educação ou disciplina. Capacitação permanente das polícias, né, civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos profissionais nas escolas, dos conselhos tutelares e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas referidos no inciso 2 do CAPT, para que identifiquem situações em que crianças e adolescentes vivenciem violência e agressões no âmbito familiar ou institucional. Promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de respeito à dignidade da pessoa humana, bem como de programas de fortalecimento de parentalidade positiva, da educação sem castigos físicos e de ações de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. E o último aí, né, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino dos conteúdos relativos à prevenção
identificação e a resposta à violência familiar e doméstica. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade no atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas de saúde e educação, além daquelas quais se refere ao artigo 71 de lei, entre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e a comunicar ao Conselho Tutelar, lá de novo, suspeitas de casos de crimes praticados contra criança e adolescente. Falou, então, né, em violência, né, crime é um tipo de violência, o Conselho Tutelar tem aí competência para atuar. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata esse artigo as pessoas encarregadas lá por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado e assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível na forma desse estatuto, um injustificado retardamento ou omissão culposa ou dolosa. Então, todo mundo, tá vendo? Pessoas encarregadas por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão, ocupação, né? Assistência ou guarda de crianças e adolescentes, têm esse dever aí de comunicar o conselho tutelar. A criança e adolescente tem direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos dessa lei. Então, essa é a prevenção. Geralmente aí, né, como fala de prevenir, né, a ameaça, né, e violação dos direitos da criança e adolescente, né, basicamente, né, a maioria aqui fala dos maus tratos, né, fala aí das violências contra, né, menores de idade. Bem tranquilo também. Agora fala da prevenção especial, né? Por que especial? Em certas áreas, né? Na área da informação, da cultura, lazer, esportes, né? Diversões, espetáculos. Esse cai pouquinho também, tá? Não cai muito, não. Vamos dar uma passadinha aqui também nele, ó. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Aqui, ó, a gente tem o grande exemplo na televisão. Sempre quando vai começar algum programa, aparece lá, né? Esse programa não é, né, recomendado para menores, sei lá, de 10, de 12, 14, 16, 18, né? Porque, né, tem lá drogas ilícitas, né, sexo, blá, blá, blá. É isso, tá? É essa regulação. Não é um tipo de censura, né? Tá só o quê? Recomendando, né? Não tá proibido, até porque a televisão